está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo anunciarei, mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo, 2 pessoas trouxeram a Bíblia para a igreja. Eu já disse que é para trazer, estou vendo que hoje ninguém trouxe, uma trouxe, parece, né? Nem isso. Isso é a Bíblia? É. Pronto. Duas obedientes. Vou ver se tem mais algum obediente. 3. O resto estão na desobediência. 4. Está melhorando, né? O resto está na desobediência. Por quê? Porque você vai lendo. Eu vou explicando, você vai lendo aí, vê se confere. E anota também, entendeu? Depois da missa faz pergunta. Porque senão fica só essa coisa. Pois bem, é João 16, pegue aí, 5 a 11. João 16, 5 a 11. Naquele tempo, já expliquei várias vezes, tem o tempo cronológico e o tempo da salvação. O tempo cronológico é quando aconteceu tudo isso. Quando foi que aconteceu tudo isso? Quando Jesus esteve aqui na terra, lá em Israel. Esse é o tempo cronológico. Ele estava falando com os discípulos, falou isso, falou aquilo. E o tempo kairos, que é o tempo hoje. Na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece no coração que acredita. Se não acreditar, não vai acontecer nada. Em muitos não acontece. Às vezes passa a vida toda na igreja e não muda nada. Por quê? Não acreditou, né? Não levou muito a sério. Então, naquele tempo que é hoje, disse Jesus aos seus discípulos. Ele está falando com os discípulos. Hoje, discípulos são cada um de nós, né? Todos nós. O que ele está dizendo? De novo, é João 16, 5 a 11. Agora parto para aquele que me enviou. Agora. Ele está anunciando a morte dele. Nós morremos de medo, né, de falar de morte. E Jesus falava de morte. Ele falou várias vezes a hora que iria morrer. Eu não sei porque a gente tem medo de falar. Cada vez que eu chego aqui dizendo, estou me preparando para morrer, padre, não diga isso não. Eu estou me preparando para morrer. O que eu posso dizer? Jesus me disse. A gente deve se preparar para morrer cada dia. Ninguém sabe. Não é desejar morrer, é se preparar para morrer. Porque se eu estou na graça de Deus, posso ir hoje, podia ter ido ontem, posso ir amanhã, qualquer momento. Ele falava da morte. E nós temos medo. Tem medo é porque está devendo alguma coisa, né? Se não estivesse devendo, ia ter a vontade de parar com esse barulho aí, por favor, do microfone. Devia ter a vontade de ir para Deus. Aqui nessa igreja é uma comédia, né? Então, agora parto para aquele que me enviou. Está dizendo que ele vai partir. Para aquele que o enviou, que é o Pai. Então está anunciando a morte dele e que ele está indo para aquele que o enviou. Quem é? O Pai. Ele está voltando para o Pai. E nenhum de vós me pergunta. Aí se dirige aos discípulos. Para onde vais? Por que o discípulo não perguntava? Porque tinha medo de falar da morte. Como a maioria hoje tem medo. Eu não tenho não. Nenhum de vós me pergunta para onde vais, porque não queriam saber. E Jesus queria falar. E vai falar. Mas, porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Claro, Jesus estava com eles e anunciou que ia morrer. Eles ficaram tristes. Certamente. Tinham, não sei se eles amavam Jesus, vão amar depois. Mas eles tinham um apego com Jesus, né? Tinha um sentimento aí com Jesus.
Aí ficaram tristes. Sentimento, o apego não é bom. É por isso que as pessoas sofrem muito quando alguém morre, porque tem aquele apego. Ninguém tem que ter apego a ninguém. Você deve amar, não ter apego. Tá? O amor deixa outro livre. Mas o apego faz com que a gente sofra. Deus não mandou a gente se apegar com ninguém. Mandou a gente amar. O marido amar a mulher e os filhos, dando a vida dele pela mulher e pelos filhos. A mulher amando o marido e os filhos amando os pais, amando um irmão ao outro irmão. O padre dando a vida pela comunidade. O amor é isso, não é o apego. Mas só que a gente confunde, se apega, aí sofre. O apego não está na Bíblia, o amor está. Porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. Tristeza por isso, que era apegado a Jesus. Porque se ele tivesse fé mesmo, ia ficar feliz. Quando Jesus falou isso, ficara feliz, porque Jesus estava chegando no final da missão dele. Então, devia estar muito feliz e não triste, né? Quando chega o final da nossa missão, pronto. É aceitar e ficar tranquilo. Morreu, para a gente não existe morte, é uma passagem, tem outra vida. Daqui é outra coisa, porque a gente não consegue ver a ressurreição, a gente fica só com a vida aqui. Pensa só aqui na terra. A vida não é essa vida aqui passa, essa vida aqui é cheia de problemas, está aí essa enchente aí medonha, matando gente, está todo mundo comovido. Brasil todo comovido, daqui a 15 dias ninguém nem fala mais. Eu vou dizer, daqui a 15 dias eu vou falar. Daqui a 15 dias ninguém vai tocar mais nessa tragédia. É uma tragédia? É. E o que é que nós temos que fazer numa tragédia? Primeiro ajudar, certamente. Primeiro que devia ajudar é o governo. Fica gastando 17 milhões para trazer uma cantora vagabunda para o país. Esses 17 milhões devia dar para as enchentes. Não para essa vagabunda que veio para cá blasfemar o nome de Deus. E muita gente foi, o governo gastou 17 milhões com essa mulher. Essa enchente devia cair no governo, não no povo. Primeira coisa, ajudar. Embora quem tem a obrigação mesmo é o governo. Primeiro, mas nós, certamente, nós somos cristãos, temos que ajudar, vamos ajudar. Toda caridade que a gente fizer. Mas Jesus também, na época dele, teve desgraça. É porque a gente não recorda. E ele deu um conselho para nós, na hora da desgraça. Não adianta nada você ajudar, chorar, ou sentir pena, e depois você esquecer, não. Na época de Jesus caiu uma torre. Matou 18, 20. Aí o povo, mesma coisa. Para eles foi uma grande desgraça, uma grande tragédia. Aí correram até Jesus e disseram: está vendo que tragédia, meu Deus, Jesus, uma tragédia dessa. Sabe por que ele disse? Aí vocês estão assustados com a tragédia? Pois se convertam. Essa tragédia serve para vocês, porque vocês podem morrer do mesmo jeito, a qualquer momento. Fui eu não, hein? Porque se fosse eu ia dizer o Padre Jesus. Então, essas tragédias tem que ajudar, é muito bom ajudar, mas ela serve para nos advertir, porque a qualquer momento eu vou também. E será que eu estou preparado? Se eu estivesse lá no Rio Grande do Sul, se fosse aqui, eu estou preparado para morrer? É isso que Jesus diz. Se preparar e não só sentir pena, porque essa pena daqui a 15 dias vai passar. E no começo do ano vai vir enchente em Minas Gerais, porque todo ano tem, e o governo nunca resolveu. Vai ter enchente em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, todo ano tem e morre gente. Teve aquela barragem lá de Sobradinho, matou gente, até hoje não pagaram as famílias. Até hoje eles não pagaram as famílias. Esse Brasil aqui. Pois bem, que sirva para a gente ajudar é muito bom, mas que sirva para a gente se converter, é melhor ainda. E para a gente se preparar, porque pode acontecer com a gente, né? No entanto, eu vos digo a verdade. Aí voltando para o texto, Jesus está falando o quê? A verdade. Por quê? Porque ele é a verdade. Jesus é a verdade. Várias vezes ele vai falar no Evangelho de João que ele é a verdade. O seu caminho, a verdade, a vida. Tá? Seria bom você fazer um estudo hoje, quando você chegar em casa, você que está com a Bíblia aí, procura quantas vezes ele fala a verdade no Evangelho de João. Muitas vezes. Mas o mundo hoje não quer saber da verdade. O mundo hoje quer saber da mentira. Haja vista essa cantora aí que veio para cá. É uma mentira essa mulher.
né? Uma mentira. Devota do Satanás, porque ela invocou o Satanás aqui. Devia ter ficado na casa dela invocando o Satanás. E eu espero que ela veja Satanás depois que ela morrer, porque não é isso que ela quer. Não se converter, vai ver mesmo. E quem seguir ela também vai, né? No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Então, ele insiste que ele tem que morrer. Aqui tem outra verdade. Não que Deus queria que Jesus morresse do jeito que morreu. Não queria. Os homens que mataram Jesus vão responder. Mas o Pai sabia que Jesus ia morrer, porque ele começou a pregar a verdade, sabia que ia morrer. Todo aquele que prega a verdade morre, mais cedo ou mais tarde. Pregou a verdade, e hoje mais ainda, ficou do lado do Evangelho, é perseguido. Ele pregou a verdade, foi contra as autoridades da época, certamente ia morrer. E ele também sabia que ia morrer. Né? É bom para vós que eu parta. Ele diz que é bom ele morrer. Olha o que nosso Senhor está dizendo. São palavras duras. Né? Por que é bom? Aí vamos entender. Se eu não for, é bom por isso. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Quem é o defensor? O Espírito Santo. Então, é bom que eu vá, porque eu indo, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou ascender aos céus e eu vou mandar o Espírito Santo. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Quem? O Espírito Santo. É a festa daqui a 2 semanas. Próximo domingo já é a Ascensão. Nós estamos na Páscoa ainda, no período pascal. Você ainda pode dizer Feliz Páscoa. Tá? Até domingo que vem, Feliz Páscoa. É todo o período pascal. Aí Pentecoste termina o período pascal. Nós vamos ter um encontro aqui na igreja, no outro final de semana, não nesse. Encontro sexta, sábado, domingo. O último encontro aqui foi muito bom, teve muitas graças. Vai ter confissão, oração, adoração, Santíssimo exposto, muita pregação, muita formação. Eu vou começar com a missa de sexta-feira, com a formação essa que eu sempre faço, não é? Traga a Bíblia, costumar trazer a Bíblia para as pregações, né? Para você confirmar aí, se é isso mesmo. E vai anotando. Então, é bom para vós que eu parta, porque eu vou mandar o Espírito Santo. É isso que ele está dizendo. Né? E quando ele vier, quem? O Espírito Santo, ele demonstrará ao mundo 3 coisas. Então, aqui ele está dizendo qual é a missão do Espírito Santo. Eu já escutei milhares de pregações sobre o Espírito Santo. Ninguém falou isso. Aí eu não entendo. As pessoas pregam sobre o Espírito Santo, parece que não lê o Evangelho. Não entende o Evangelho. Não lê mesmo. Ou lê pouco. A missão do Espírito Santo são 3. Segundo Jesus aqui em João 16. O Espírito Santo vai demonstrar ao mundo, esse mundão aí, da Madonna, né? Em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. Está escrito, eu não vou tirar o que está escrito. O Espírito Santo veio para mostrar ao mundo o que é o pecado. O Brasil hoje está cheio de pecado. Essa tragédia serve para isso também. As pessoas não querem se converter. Muitos que morreram aí, alguns são santos, outros não são. Mas as pessoas hoje não querem se converter. Não querem abandonar o aborto, o divórcio. São a favor dessas ideologias de gênero que o Papa escreveu agora uma carta contra. Ainda bem que não sou só eu a falar, o Papa escreveu. O mundo hoje é a favor dessas uniões civis de pessoas do mesmo sexo, pecado. A favor de legalização da droga, pecado. A favor de eutanásia, pecado. O mundo não quer se converter e o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Então essa desgraça aí serve também para se converter, irmão. Porque se você estiver no pecado e você morrer, tchau. Você pensa que vai para onde? Seria muito bom que essa tragédia convertesse as pessoas, mas não vai converter. Assim que passar, todo mundo esquece. Aí volta a mesma vida de sempre. Então, o Espírito Santo demonstrará ao mundo o que é o pecado, a justiça e o julgamento. E ele vai explicar as 3 coisas. Quem? Jesus. O pecado, porque não acreditaram em mim. Qual é o primeiro pecado? Não crer. Eu já confessei, eu fui ordenado há 23 anos. Já confessei muita gente. Nunca confessei uma pessoa que dissesse, eu venho confessar a minha pouca fé. Nunca
Ninguém nunca confessou isso, não. Pois é o primeiro pecado, segundo nosso Senhor. Significa que as pessoas não sabem o que é o pecado. O primeiro pecado em João, no Evangelho de João, é não crer em Jesus. Isso o mundo está cheio. Muita gente que não crê. Pode até falar, creio, mas se não seguir, não crê. Pode até vir para a missa e dizer, eu creio em Deus Pai, todo. Se não seguir a lei de Deus, não crê. Porque não é quem diz, não, é quem segue Jesus. Então, o primeiro pecado é não crer. Ou não seguir o mandamento. O pecado porque não acreditaram em mim, em Jesus. A justiça porque vou para o Pai. O que tem a ver justiça ele voltar para o Pai? Simples. A gente nasceu com pecado original. A gente nasceu injusto. Foi Jesus que nos tornou justos. Foi Jesus que nos justificou diante do Pai, como? Morrendo, ressuscitando, enviando o Espírito Santo, e a gente é batizado e é tirado do pecado. É essa justiça, ele nos justifica diante de Deus. Ele nos torna santos. Paulo vai desenvolver isso na carta aos Romanos, que seria bom ler também. Ele nos torna santos diante de Deus. Essa é a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça que o Espírito Santo veio trazer. E o Pai justifica o Filho ressuscitando o Filho. O Filho nos justifica diante do Pai, dando a vida dele por nós. Glorificando, nos glorificando e se glorificando, se autoglorificando, porque ele é Deus, né? Ele nos justifica diante do Pai e o Pai o justifica ressuscitando. Então são duas justificações. Essa é a justiça. Eu nasci injusto, Deus me tornou justo no dia que eu fui batizado pelo Espírito Santo. Quer dizer que eu sou santo? Não, estou falando que você se tornou justo. Que você, se foi batizado, não tem mais o pecado original. Mas você tem que lutar contra os outros pecados que você tem. Se não lutar, no céu mesmo não entra, não. No céu vai entrar quem pedir perdão dos pecados e lutou contra os pecados. Né? E, então, o pecado, que não acreditaram em mim, o pecado é não crer, a justiça, que ele vai para o Pai, ele retorna para o Pai, ele nos justificou diante do Pai, e o Pai o justificou ressuscitando, de modo que não mais me vereis, quando ele morrer não vou mais ver, e o julgamento, terceira coisa que o Espírito Santo vai demonstrar ao mundo. Primeiro o pecado, depois a justificação que Jesus fez, ele nos justificou. E terceiro, o julgamento. Qual é o julgamento? Também a maioria não sabe. Segundo João não sabe. E está aqui. É porque não leu, não presta atenção. O julgamento porque o chefe desse mundo já está condenado. Satanás já está condenado. E aqueles que prestam culto a Satanás já estão condenados. E essa Madonna já está condenada. E acha é bom. Eu acho é bom, ela criar vergonha. E agora não vinha mais para cá não, fico lá no país dela. Precisamos dessa mulher aqui não. Tá? Então é isso. Né? O Espírito Santo vai demonstrar o pecado do mundo. A nossa justificação pelo batismo vai demonstrar ao mundo. E o julgamento do mundo, porque o mundo está condenado, porque o mundo é de Satanás. Tudo isso que eu falei, o aborto, ideologia de gênero, divórcio, eutanásia, união civil, pessoa do mesmo sexo, tudo isso, legalização da droga, tudo isso é do mundo, é de Satanás. Tudo isso é de Satanás. E várias dessas propostas o governo daqui é a favor, viu? Pois bem, aí tem a primeira leitura, a prisão de Paulo e Silas. Paulo começou a pregar o evangelho e resultado, quando a pessoa começa a pregar, é perseguido. Jesus falou, né? Ele vai morrer porque foi perseguido. Paulo também foi perseguido, depois vai morrer também por causa do evangelho. Né? Agora é engraçado aqui, quer dizer, não tem nada de engraçado, né? Prenderam ele, Silas era outro apóstolo é quem pregava o evangelho. Mandaram açoitar, com varas. Jesus também recebeu 39 açoites, antes de morrer. Eles foram açoitados, depois foi colocado dentro da prisão. E na prisão, se você pensa que eles estavam se lamentando, eles estavam... quem está com a Bíblia? É Atos 16, 22 a 34. Atos 16, 22 a 34. Na prisão, eles estavam louvando a Deus, cantando hinos a Deus e rezando. Não estavam se lamentando, não. A gente, qualquer perseguiçãozinha, a gente fica se lamentando. Se você é fiel e está no céu do evangelho, você vai ser perseguido, bote na sua cabeça. Agora, se não quer ser perseguido, a maioria não quer, aí não faz nada, não diz nada. É aquele cristão que vai mais ou menos, né?
Se quer ser cristão mesmo hoje, vai ser perseguido. Dentro de casa, no trabalho, na faculdade, em todo canto, na faculdade, todo canto você vai ser perseguido. Na igreja, vai ser perseguido. Quem quer viver mesmo o evangelho, hoje é perseguido. Né? Pois bem, na prisão, em vez de estar reclamando, eles estavam cantando e louvando a Deus. Aí o que Deus fez? Libertou. O louvor liberta. Né? De repente houve um terremoto tão violento. No dia de Pentecostes também houve. Mesma coisa de Pentecostes. Aqui é uma efusão. O que houve aqui é uma efusão do Espírito Santo. Atos 16 é uma nova efusão do Espírito Santo, como houve em 2, uma efusão do Espírito Santo, que sacudiu os alicerces da prisão, sacudiu a prisão todinha. Todas as portas se abriram, com uma ruma de cadeado, abriu todas as portas. Jesus, o que é um cadeado para Nosso Senhor? Nada. As correntes, ainda estavam as pernas tudinho acorrentadas, presas com corrente no cadeado. As correntes de todos se soltaram. Aí o carcereiro acordou. Ele viu as prisões tudo abertas e ele tentou se matar. Por que ele tentou se matar? Porque ele é responsável pelos prisioneiros. Era o Império Romano. Se os prisioneiros fugissem, o carcereiro morria. Era assim a lei deles. A lei dos romanos era essa. O carcereiro era responsável pelos prisioneiros. Paulo e Silas eram prisioneiros com um bocado de prisioneiro. Soltaram as correntes de todos eles, teve um tremor, né, de terra, um terremoto. Aí o carcereiro procurou se matar, porque se fugissem, iria morrer. Né? Aí Paulo gritou: não te faças mal algum, não faça isso, não se mate, nós estamos aqui. Né? Aí o carcereiro entrou na prisão, pediu tochas, não tinha lâmpada, né? Tocha, correu para dentro e, tremendo, caiu aos pés de Paulo e Silas, que tinham sido presos. Agora o carcereiro treme, cai aos pés, né? É quase caiu aos pés de adoração. Aqui não é adoração, mas caiu aos pés, né? Levou Paulo e Silas para fora e perguntou o que eu devo fazer para ser salvo. Ele entendeu que ali tinha sido a manifestação de Deus. O carcereiro entendeu. Seria bom a gente entender também as manifestações de Deus na nossa vida. Né? O que Paulo e Silas vai dizer para eles? Mesma coisa que nosso Senhor disse. Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus. Qual é o pecado contra o Espírito? Não crer. Então a primeira coisa é crer. O primeiro pecado é não crer. Crê no Senhor Jesus e sereis salvos, tu e toda a tua família. Primeira coisa, para a família ser salva, para uma pessoa ser salva é acreditar. Para a família ser salva é acreditar. Infelizmente hoje as famílias, um é católico, outro é crente, outro é macumbeiro, outro é espírita, outro não acredita em nada, está desse jeito. Está muito difícil as famílias. Né? Então Paulo e Silas anunciaram a palavra do Senhor, continuaram anunciando, ele estava anunciando, eu também vou anunciar. E aqui é um recado para quem... Tem gente que vai escutar vai entender o que eu estou dizendo. Eu vou continuar anunciando. Pode perseguir, caixão e vela preta. Eu vou continuar anunciando. Entendeu? Na mesma hora da noite, anunciar a palavra do Senhor, também vou continuar. Ao carcereiro e a todos da sua família. Na mesma hora da noite, era de noite, o carcereiro pegou eles, os dois, levou para curar as feridas. E sabe como é que eles curavam as feridas? Com óleo, não tinha outra coisa. Hoje tem um bocado de coisa, né? Mertiolate, nem sei se tem mertiolate ainda, mas tem um bocado de coisa, bandagem, não sei o quê. Tinha nada disso não, botava um óleo de oliva em cima das feridas. Era bem brabo o negócio na época. Né? Mas então levou para lavar as feridas com óleo, com água e óleo, causadas pelos açoites. Eles deviam estar todos feridos. E nem reclamaram, nem disseram nada. Imediatamente foi batizado. Quem? O carcereiro se converteu, junto com todos os seus familiares. Depois fez Paulo e Silas subirem até sua casa, levou eles para casa, preparou um jantar, tomara que não seja creme de galinha, e alegrou-se com todos os seus familiares por ter acreditado em Deus. Tomara que não tenha sido creme de galinha, porque ninguém aguenta mais, né? Mas foi isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu.
Você vê, quando a gente crê em Deus, anuncia a palavra, Deus não abandona a gente não. E se morrer, vai para o céu, meu filho, é melhor ainda. Se ele tivesse sido morto aqui, Paulo e Silas, ia para o céu. Nós não devemos temer a morte. Certamente, hoje tem a missa, nós vamos rezar, eu sempre falo da palavra do dia, mas reza com esperança. Toda missa para a pessoa que já faleceu é com esperança que a pessoa está no céu. É rezar pela pessoa, é isso que a gente faz. Mas com esperança, não é com aquela tristeza medonha, ninguém tem mais estar triste com nada não. Né? O que deve nortear a nossa vida aqui é a fé e a esperança. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.